Cumprimentar aqui também os nossos internautas, os nossos irmãos que nos acompanham de casa sempre e que têm compartilhado as mensagens desse canal com muitas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Você é muito importante para o crescimento a cada dia desta obra missionária que fazemos através deste canal. Então, faça o seu pedido de oração, compartilhe com as pessoas e ser tu uma bênção em nome de Jesus. É a Igreja de Cristo, que Deus abençoe todos os pastores, obreiros, que aqui já se faz presente, membros que vieram de longe ou de perto, que Deus traga ao seu coração a palavra. Vamos abrir em Malaquias 3, versículo 7. Toda honra vamos pegar aqui do versículo 6, Malaquias capítulo de número 3, versículo 6, diz a palavra do Senhor assim, todos encontraram, diga amém. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e para que ele não destrua os frutos da vossa terra. A vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra mais uma vez. Abençoa cada um dos nossos irmãos, cada pessoa que vai ouvir esta palavra, e que o Senhor tome a direção através do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, eleita do Senhor, estamos mediante um texto muito conhecido por todos nós, e nos chama muito a atenção que no início do versículo que lemos, no 7, no 6, Deus vai dizer, eu sou o Senhor e não mudo, e por causa disso vós não sois destruídos. Falar sobre esse tema aqui, falar da infidelidade de Deus nos dízimos e nas ofertas, que é algo que tem impedido muita gente, muitos cristãos, muitos crentes, a viver uma vida abundante que a palavra de Deus nos promete. É algo fundamental para o desenvolvimento, para que a igreja, os irmãos sejam prósperos, é a igreja entender a questão de ser fiel a Deus no dizimar e no ofertar. É a única saída, é a única oportunidade que nós temos de verdadeiramente viver as promessas que Deus tem para nos abençoar através da questão financeira. Dízimo e oferta instituídos na palavra de Deus, a gente nesta noite vamos estar acompanhando, é um estudo, para crentes fiéis é super atraente, é um estudo que para nós que servimos a Deus e fazemos já com alegria no nosso coração, é um momento muito importante, atrativo, de louvor e júbilo, mas porém para os infiéis mostra-se pesado, e pouco atraente,
para aqueles que realmente não conseguem ser fiel a Deus, não chama muita atenção. Mas o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, independente de você aceitar, receber ou não, a gente está aqui para transmitir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, o Deus de Israel. A nossa missão é, como pastores, como sacerdotes do Senhor, é transmitir, é ensinar a boa palavra, para que a igreja siga nas direções certas e seja abençoada pelo Senhor. No reino de Deus não existe coitadismo, não existe coitado, não existe fraquinho, não existe aquele que não pode, porque isso é coisa de ser humano. O reino de Deus é para homens e mulheres que têm visão de águia, pessoas que acreditam que mesmo que hoje estão sem nada, mas amanhã Deus pode lhe dar tudo, mas isso tudo influencia através da nossa fé. Não adianta ter uma fé que ora muito, mas que age pouco. Não adianta a gente orar e não agir, não fazer cumprir, e não fazer que a palavra de Deus seja ministrada através das nossas vidas, com as nossas atitudes. Então dizimar, ofertar é uma questão de fé. Não adianta fazer oração, não adianta pedir oração no grupo, não adianta você falar, eu preciso ser ofertante e dizimista, você precisa colocar um basta na questão da infidelidade, iniciar um processo novo entre você e Deus diante do Senhor nessa questão. E a gente tem vivido nos tempos onde a gente tem visto através das internets aí fora, muitas pessoas tirando o foco, tirando o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus e colocando dúvida no coração de crentes fracos que não lê a Bíblia e falam de versículos isolados sem um contexto, e essas pessoas ficam totalmente perdidas, acompanhando e ouvindo pessoas que não têm e não procedem com a bênção de Deus, que é alguém que é fiel no dízimo e nas ofertas. Então o texto que nós lemos aqui nos fala sobre a questão do dízimo, fala sobre Deus requerendo do seu povo que eles voltassem a praticar e que eles voltassem a entregar aquilo que era do Senhor. E Deus promete no texto aqui que Ele vai trazer bênção, que Ele vai proteger aquilo que nós temos, e Ele vai trazer grande abastança, de forma que você não terá nem aonde colocar tantas bênçãos que Deus faz prosperar. Porque tem crente que pensa assim, eu não preciso ter nada, porque eu não vou ficar aqui, eu vou para o céu, eu vou morar num céu de luz, e lá não, o caixão não tem gaveta, e não tem mesmo. Mas você não precisa viver uma vida de tristeza, de miséria, de derrota. Você tem todas as armas, você tem todas as possibilidades que a palavra lhe dá para mim, para você, de herdar o céu e ainda ter uma vida abençoada aqui na terra. Agora, pessoas mesquinhas, avarentas, porque é um ditado antigo que o povo fala que a última coisa que se converte na vida de um ser humano é o bolso. Porque quando se fala de bênçãos espirituais se alegram, mas quando se fala de dízimo e oferta, para muitos é um pesar, é uma tristeza, é uma discussão terrível. Mas bem-aventurado é aqueles que entendem a palavra e praticam a palavra, porque esses viverão as bênçãos de Deus. Mas vamos começar do início. O que é dízimo? Dízimo é 10%, é simples. É 10% de tudo que você ganha. É tudo que chega nas tuas mãos, você entrega o dízimo, 10%, ou 1 de 10 avos. Deus é bom, irmão, porque Ele de 100% Ele só pede 10. Deus, além de te dar, nos dá 100%, Ele ainda pede somente 10% para cada um de nós, e nós ficamos com 90% para administrar e fazer da melhor forma possível. Agora entenda também, dízimo não é oferta. Dízimo não é oferta. Oferta, existe na Bíblia vários tipos de oferta. Oferta de manjares, oferta pelo pecado,
oferta de libações, ofertas voluntárias, e assim sucessivamente diversos tipos de oferta. Mas eu quero falar pelo menos de uma oferta aqui, que fala sobre a oferta alçada. O que é uma oferta alçada? Ela vem do hebraico teruma, ela é uma oferta pesada, alta, elevada, produtiva. Quando alguém diz, eu vou fazer uma oferta, e essa oferta que eu vou fazer é uma oferta alçada, essa oferta é uma oferta grande, é uma oferta de sacrifício, é uma oferta elevada, são ofertas de um valor grande, e a Bíblia, meus irmãos, vai dizer que muitos também fizeram ofertas alçadas, e essa oferta é uma oferta produtiva. Por quê? Quando a gente entrega na casa de Deus R$2, R$1, dá para fazer muita coisa com isso? Não dá. Essa é a grande realidade. Uma vez tem uma brincadeira aí que falou que as notas de R$2, as moedas sumiram, e o povo perguntando, aonde é que estão essas moedas, esses R$2? Estão nos gasofilácios das igrejas como oferta. Oferta é aquilo que Deus coloca no seu coração. Você pode ter certeza, enquanto você ofertar R$2, você vai continuar tranquilo, não vai ouvir nada. Agora eu quero ver você tirar uma oferta de R$200 mil e investir na casa de Deus, no altar de Deus. Logo vai se levantar na sua família uma multidão dizendo, para que isso? Você está louca. Você, o que foi que aconteceu? Próprios irmãos de igreja vão olhar e dizer, não faça isso, isso é muito dinheiro. O que você vai dar 200 mil, R$500 mil numa igreja? Isso é uma oferta alçada, uma oferta pesada, uma oferta elevada, uma oferta produtiva. E isso muda a caminhada, a trajetória do ministério, da obra de Deus, sim. Chega com uma oferta de R$500 mil, resolve muita coisa. A obra vai aparecer por causa daquela oferta, muitas coisas serão feitas, serão realizadas, a melhoria na casa de Deus. Mas enquanto a gente não mudar a mentalidade e continuarmos dizimando R$1, R$2, a obra de Deus não terá a prosperidade que ela deveria ter. E muitos vão exigir até mesmo dos pastores, e vão até mesmo apontar e dizer, mas não faz nada, mas como é que faz? Se tudo que você faz hoje tem um valor, tem algo para ser feito e não é barato. As coisas de qualidade, as coisas que podem trazer bons benefícios, não são baratas, são coisas de valores altos. E nós, quando temos a mentalidade e a visão baixa de trazer para Deus somente aquilo que é uma sobrazinha, aquilo que é de costume, nós vamos continuar vivendo essa mesmice. Mas quando a gente entender que a Ele a honra, a glória, e a tudo que Ele faz por mim e por você, nós devemos agradecer sempre. Agora veja bem, nós somos mordomos do Senhor. Diga aí para o seu irmão, você é um mordomo do Senhor. É isso, você é um mordomo. E se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos entender que aqui nós estamos falando de uma mordomia cristã nessa noite, que vem falar dos cuidados que nós devemos ter com aquilo que é do Senhor, porque nós temos que administrar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos da melhor forma possível, para que haja um bom desenvolvimento na casa do Senhor, na nossa vida espiritual, na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos ser mordomos, bons mordomos do Senhor. E a palavra mordomos, que vem do latim, que é majordomus, domus, que significa administrador de uma casa. Então, quando se fala de mordomo, está falando de alguém que administra uma casa. E Deus fala aqui na palavra que nós somos os mordomos de Deus. Aqui também, sem ser o versículo que lemos de Malaquias 3, do 7 ao 12, Mateus 25, do 14 ao 30, a Bíblia vai falar dos talentos que o Senhor distribuiu, e a um Ele distribuiu 5, a outro 2, e a outro 1. Agora, distribuiu para quê? Porque a Bíblia diz que Ele deu a cada um segundo a sua habilidade.
Deus, ele sempre olha a capacidade de cada pessoa, a atitude de cada pessoa, então Deus entrega nas mãos para que nós venhamos ser bons mordomos, bons administradores de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Porque Deus tem bênção para o seu povo, e não é só bênçãos espirituais, de dons que Ele nos entrega, Deus também tem bênçãos financeiras para a nossa vida. Deus quer que você viva o melhor e desfrute do melhor dessa terra, porque Ele é dono de tudo e Ele dá para quem busca, para quem entende o grande mistério de prosperar. Mas nós temos vivido num tempo onde muitas pessoas não têm sido bons mordomos de Cristo, e o administrador, um mordomo, ele administra os bens alheios. Entenda que ser mordomos é administrar aquilo que não é nosso. Tem um dono, e o dono de tudo isso quem é? Tudo que temos, na verdade não é nosso, é do Senhor. Os seus filhos, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios, tudo que você possui é do Senhor, porque foi o Senhor que nos deu. E olhando na Bíblia Sagrada, vamos ver e provar que tudo é do Senhor. 1 Coríntios 10, 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Salmo 50, versículo de número 10, porque meu é todo animal da selva, é o gado sobre milhares de montanha, conheço as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Olha aí que tudo é de Deus. Colossenses 1,16, tudo foi criado por Ele e por meio dEle. Então tudo que temos, tudo que visualizamos, tudo que pisamos, tudo que nós conseguimos ver é de Deus, é do nosso Senhor, e Ele vai dar para quem entender o grande mistério e serem fiéis ao Deus de Israel. Vivemos num tempo de pessoas infiéis, pessoas que são avarentas, são pessoas mesquinhas, que além de não fazer a obra do Senhor, ainda quer impedir quem está fazendo, além de não semear essa semente para que haja desenvolvimento, querem atrapalhar quem está semeando, colocando dúvida, apontando, levantando o dedo e dizendo: não faça isso, você está enriquecendo a homens. Não entendeu a matemática de Deus, não entendeu o mistério de Deus, porque se você traz dízimo e oferta para o pastor Roberto, você é pobre, miserável. Todo dízimo e oferta, seja ela uma elevada, uma oferta alçada, ou que seja uma oferta voluntária que Deus colocar no teu coração, tem que chegar com um propósito aqui. Eu entrego dízimo, é para o Senhor. Eu entrego oferta, é para o Senhor, e acabou. Se você vem, eu vou porque o pastor está sofrido, coitado, aí já é um problema do pastor. Porque se o pastor está sofrendo, o pastor está vivendo na miséria, é um problema dele, que ele precisa melhorar e arrumar alguma coisa que está errada. Porque o Deus que nós servimos não fica devendo nada para ninguém. O que você deixa no altar, o próprio altar vai te devolver. Mas não é da forma que você deixou. Se você deixa 1, ele te devolve 100. Se você devolve 3, ele te devolve 300. Porque ninguém vence Deus no dar. Ninguém vai vencer o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor, sonda o nosso coração, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu cheguei em alguns patamares da minha vida aonde eu nunca imaginei chegar. Aí eu olho para um lado e para o outro e digo: meu Deus, mas o que é isso? É somente Ele, ninguém mais, é que pode fazer todas as coisas. Nesta palavra, nesse último culto de ensino de 2024, Deus está dizendo para mim, para você: quer viver bem, quer andar bem, começa a investir no reino, começa a fazer pelo reino, começa a semear no reino, a tua vida vai ser mudada.
Eu não acredito nisso, é um problema seu. Eu vou continuar acreditando, porque eu já vivi grandes promessas e estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. Porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus que Ele nos impressiona a cada dia, pastor Adriano, pastor divino. Deus, Ele está nos surpreendendo. Nós ficamos pastores e obreiros missionários constrangidos diante da bondade de Deus, das mãos poderosas de Deus, o suprimento que Deus traz, o socorro que Deus oferece, a oportunidade que Deus nos dá, é algo sublime, é algo maravilhoso. Então você não tem motivo para baixar a cabeça e dizer: eu vivo de migalha, eu vivo de resto. Deus tem coisa grande para você, Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. Mas eu estou satisfeito porque eu só quero o céu. Então continua nessa vida e continua aí perecendo. A receita, ela é dada, a palavra, o manual está nas nossas mãos. Cumpre-se a nós tomar posse. Olha o que diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha aí, foi tudo criado por ele e por meio dele. E para quem? Para mim? Tudo é para Deus. O povo de Israel aqui tinha se esquecido do Senhor. O povo de Israel tinha se afastado da presença de Deus. Agora veja bem o que diz em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus não deu o jardim ao homem, sim pôs o homem no jardim para lavrar e guardar. Deus não deu nada, o jardim não era de Adão e Eva, eles estavam lá para lavrar e guardar. Ele era apenas mordomos do Senhor, para cuidar daquilo que o Senhor confiou na mão deles. Entenda, nada é nosso, nós só estamos aqui para administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e administrar da melhor forma possível. Como, pastor? Buscando entendimento, buscando orientação do Espírito Santo, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, para que nós possamos avançar cada dia mais e mais. A Bíblia vai dizer que Adão fracassou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não é o lugar que vai fazer você prosperar, não é o local onde você está, se a igreja é grande, pequena, se aqui é um mega templo, se é a sede, se é a congregação. O que te faz prosperar é a tua fidelidade com Deus. Você pode ter todas as regalias possíveis, você pode sentar nas melhores poltronas, você pode ter o maior conforto nos megas templos da vida por aí, mas se tu és infiel, a maldição vai te acompanhar. Agora, se tu és fiel a Deus, ainda que esteja no meio do deserto, a porta do céu está aberta e a bênção vai chegar no teu celeiro, vai chegar na tua vida, vai chegar na tua família. Deus vai levantar a pessoa, não terás que correr atrás da bênção, mas a própria bênção vai te procurar como GPS, busca uma localização e te leva lá. A bênção vai te alcançar, a bênção vai te encontrar. Eita, coisa gloriosa é quando a gente entende que o Deus que servimos é um Deus que é dono de tudo e que nós somos bons mordomos de Cristo nesta terra. Na parábola de Mateus 25, do 14 ao 30, não vai dar tempo para a gente ler tudo, porque é um pouco extenso aqui o estudo, e muitas coisas a gente vai simplificando aqui. Na parábola dos talentos, vemos que o Senhor entregou o talento para os servos administrarem. Mais tarde o Senhor voltou para pedir conta foi fraco, agora foi bom. Então Deus que confiou, que está confiando, que entregou na minha e na sua mão, Ele vai voltar um dia e vai prestar conta de tudo. Isso aqui é forte, irmão. Tem gente preocupada com a vida de A e de B, cada um vai ter que prestar conta. E quando a gente vê
o cisco no olho do irmão, talvez não vejamos a trava que está no nosso. Porque desse jeito é fácil ver o problema de alguém, é fácil querer criticar, incriminar alguém, dizendo: aqui nessa igreja eu não prosperei, nessa igreja eu não tive boas bênçãos de Deus aqui. Não é o problema, não está no altar, não está no pastor, o problema está em você, que é avarento, é mesquinho. Prega uma palavra como essa, você volta para casa e passa uma borracha. É como a semente que foi lançada à beira do caminho, terreno duro, não se converte. Esse coração endurecido, a semente fica impossibilitada de penetrar, germinar e crescer. Aí os pássaros vêm e começam a comer a semente que foi lançada, porque disse a palavra: e o semeador saiu a semear, parte dela caiu à beira do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra entre as pedras, mas uma delas caiu em boa terra. Não importa, talvez eu não terei grande sucesso aqui, ou você que me ouve em casa, talvez eu não terei grande sucesso, porque Jesus diz que nem todas as mensagens nós alcançamos sucesso, mas se num coração de boa terra cair essa semente e prosperar, e essa pessoa vencer, glória a Deus por isso. Então a semente caindo, vieram os pássaros e arrebataram a semente, ou seja, o inimigo rouba a palavra que é pregada. Aí alguém diz: por que fulano não muda? É porque ele é coração duro. Prega a palavra, ele fica irritado, e quando ele sai, o diabo arrebata a palavra e ele fica sem nada de novo. E não tem como mudar, porque a palavra tem que penetrar na tábua do nosso coração. A palavra tem que ter prioridade na nossa vida. O crente que vive a palavra de Deus, ele vai viver as maravilhas do Senhor. Então nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto que o que é dízimo, e dízimo é isso. Agora, tudo que temos vem do Senhor. 1 Crônica 29:14, a Bíblia vai dizer: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo que vem de ti e do que é teu, te damos. Aqui nós vemos uma pessoa reconhecendo que tudo que nós temos é de Deus. E tudo que nós temos a oportunidade de entregar, de fazer, é maravilhoso. Porque quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, é porque quem está dando está num posicionamento de honra. Porque quem recebe está sendo humilhado. A pessoa, quando ele recebe, é porque ele não tem. Mas quando alguém está oferecendo, ninguém dá aquilo que não tem. Então a Bíblia está dizendo que nós precisamos semear, nós precisamos entender que tudo isso não é meu, não é seu, mas é de Deus. Agora, Oséias 2, do 8 ao 9 diz: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão. Olha aqui algumas versões digam a mulher. E o vinho e o óleo, lhe multipliquei a prata e o ouro. Deus dizendo: portanto tornar-me-ei e reterei ao seu tempo o meu grão e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho. Aqui mais uma vez nós vamos ver que nós precisamos reconhecer que tudo que temos é de Deus. Nós não temos méritos próprios. Tudo que nós temos é de Deus. Aqui mais uma vez o povo de Israel deixou de reconhecer que a riqueza, que as posses, as bênçãos, o ouro, a prata, o vinho, o pão, a multiplicação foi Deus que deu. O que Israel faz? Israel pega a riqueza que Deus entregou e usa de forma errada, adorando ídolos, colocando as riquezas diante das idolatrias de deuses estranhos. E hoje não é diferente, e Deus aqui está dizendo, requerendo que dei o grão, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Portanto, tornar-me-ei e reterei. Deus está dizendo: volta.
Vocês estão perdidos. E uma coisa, pastores, que Deus nos dá todos os dias, como nessa noite, missionária Isabel, é oportunidade de voltar. Deus é um Deus tão bondoso que às vezes nós estamos fazendo tudo errado. Ele não desiste, Ele ainda continua dizendo: volta. Lembra do versículo que lemos no começo, quando Ele diz: eu sou Deus e não mudo, e por minha causa vocês não têm sido destruídos. Por causa disso, nós não somos consumidos. Então Deus está dizendo: volta, volta. E ali naquele momento nós entendemos que Israel tinha se afastado de Deus. Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Agora uma coisa é certa: Deus tem abençoado o seu povo. Tem gente que é reclamão, irmão. Tem gente que é murmurador a todo tempo. Se ele tem, reclama. Se tem muito, reclama. Se tem pouco, vai reclamar. Esse aí é o murmurador. Mas nós não podemos ser murmuradores, ingratos. Nós temos que ter gratidão. Nós precisamos aprender a comer muito e também comer pouco. Nós precisamos aprender a comer um bife acebolado, uma picanha na brasa, e comer o ovo com farinha e dar glória do mesmo jeito. Isso é gratidão a Deus. Mas tem gente que não entende esse mistério, tem gente que não entende a matemática de Deus, e a Bíblia diz: ser fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar, eu vou te erguer, eu vou te abençoar. Mas numa certa igreja, um certo obreiro uma vez saiu daqui, foi para a igreja fulana de tal, e quando ele chegou naquela igreja, o pastor olhou e falou assim: tu tem que colocar Deus na parede, você precisa mostrar que tu és o cara que quer mudança, que quer transformação. Então quando você colocar Deus na parede e obrigar Deus, Ele vai fazer. Doutrina desses tempos. Quem somos nós para requerer algo de Deus? Ele nos dá os caminhos e as maneiras certas para chegarmos diante dele com reverência e temor e tremor, para que então o céu se abra e a glória dele se manifeste na nossa vida. Aí um dia ele chegou lá na casa dele, aí olhou lá, e a mulher falou: a comida que tem é essa aí. E ele chegou do serviço, olhou assim: arroz, feijão e ovo. Ele pegou e foi lá na parede: eu te amaldiçoo. Pá, o prato na parede, e foi arroz e ovo para todo lado. Ficou sem comida, foi embora trabalhar com fome. Aí depois ele veio para mim e falou: pastor, eu me arrependi demais. Eu saí dali, minha consciência pesou. Não é a consciência, é o Espírito Santo falando: você agiu errado. Não é assim que funcionam as coisas. Ainda bem que ele reconheceu e disse: a partir de hoje eu quero ser fiel a Deus, e Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar, e eu não vou mais me estressar com essas coisas. Porque tem gente aí, irmão, em busca de riqueza, de dia e de noite, fazendo de tudo, querendo forçar a barra. Não é assim, é simples. Seja obediente à voz do Espírito Santo e Deus vai te abençoar. Como nós dizemos, conta com Deus. E o que aprendemos na parábola do talento de Mateus 25, do 14 ao 30, Romanos 14, 12 diz assim: pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Segundo aos Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Se tem uma coisa que acompanha qualquer um de nós após a morte, são as obras que nós fazemos. É por isso que a Bíblia diz que em todo tempo fazei o bem. Se você está podendo fazer o bem, não retenha a bênção que Deus está liberando sobre a tua vida, de querer reter aquilo que Deus pode fazer através da sua vida para beneficiar quem é mais pequeno do que você. Se Deus está te dando a oportunidade de abençoar, abençoe. Porque isso vai trazer grandes vitórias sobre a tua vida. Isso é natural. Então, um dia todos prestaremos conta de tudo. Do dízimo, dos 10% e ainda mais, dos 90%, que também não é nosso, mas somos apenas mordomos. Pastor, eu sou dizimista, entreguei os 10%, os 90% eu faço aquilo que eu quiser. Não é assim não. Você tem que orar a Deus e pedir direcionamento para que esse dinheiro seja investido de forma correta.
Porque assim como os 10% é entregue aqui, é santo na casa de Deus, os 90% também está santificado para você administrar da melhor forma possível. Não pode se usar aquilo que Deus entrega para promover o pecado, para gastar dissolutamente como fez o filho pródigo. É meu, eu faço o que eu quero. Ei, nada é nosso, tudo é de Deus. E um dia todos nós teremos que prestar conta, mesmo dos 10% e também dos 90%, de tudo que Ele entregou nas nossas mãos. Tudo que temos não é nosso, é de Deus. Agora, pastor, o dízimo é bíblico? Claro que é bíblico. Nós sabemos disso no Velho Testamento. A Bíblia vai dizer em Gênesis 14, no versículo 20, que Abraão também dizimou. Note que Abraão não viveu debaixo da lei, porque Abraão está pelo menos 600 a 400 anos antes da lei. E por que que a Bíblia diz que alguém usa muito essa frase? Dízimo é coisa da lei. E por que que Abraão pagou dízimo se ele viveu 400 anos antes da lei? A Bíblia diz que Abraão dizimou, e ele dizimou antes da lei. A Bíblia diz em Gênesis 28, do 20 ao 22, que Jacó dizimava e também viveu antes da lei. Aí alguém vai dizer, vai continuar dizendo, dízimo foi depois incluído na lei. Sim, porque aqui em Levítico 27, do 30 ao 32, Números capítulo 18, do 21 ao 24, Deuteronômio capítulo 14, do 22 ao 29, o dízimo será santo ao Senhor. Aí ele foi introduzido, o dízimo depois foi incluído na lei. E nós sabemos, está aí os versículos, não vamos ler aqui todo versículo por versículo, que nós vamos perder tempo. Mas a igreja já conhece e é sabedora disso. Os que costumam dizer que não dão dízimo porque é coisa da lei, saiba que Jesus afirmou, olha o que Jesus falou, agora vai no Novo Testamento, que a lei não foi revogada. Jesus falando, em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Antes da lei, no período da lei, e Jesus falando que ele não veio desfazer a lei. Se ele não desfez, se ele não abonou a lei, então a lei permanece. A palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus não perde o valor por causa do Novo Testamento. A palavra de Deus é totalmente inspirada pelo Espírito Santo, escrita por mais de 40 autores de etnias diferentes, entre esses homens letrados, camponeses, homens simples, e assim a Bíblia foi escrita, não por qualquer pessoa, mas homens consagrados, homens separados, homens que tinham compromisso e grande revelação da parte de Deus. Então, meu irmão, seja do Gênesis a Apocalipse, obedeça, seja submisso à palavra, cumpra a palavra, porque Deus vai trazer grandes vitórias sobre as nossas vidas. Quem foi o homem mais próspero da Bíblia, segundo a palavra de Deus? Salomão. E o próprio Salomão, ele vai dizer em Provérbios 3, do 9 ao 10, ele disse assim, olha o que ele disse, o homem mais sábio da terra afirmou, honra o Senhor com teus bens e com suas primícias, de toda a tua renda. Aqui ele está falando, ó, honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem aqui queria ter a sabedoria que Salomão teve? Quem de nós conseguiria administrar e fazer o que Salomão fez? E um homem mais sábio, um homem mais rico, porque nunca houve e nem haverá homem tão rico como Salomão.
E se nós acompanharmos todo o revestimento, tudo que era feito era de ouro. Na vestimenta do sacerdote tinha fios de ouro. Fios de ouro. O templo era todo revestido em ouro. Qual ouro? Ouro de Ofir. Ouro que vinha nas embarcações, que eram buscados em lugares estratégicos, o melhor ouro. Lembra do sacrifício que ele logo fez, matando milhares de animais, fez diferente de todos. E por causa disso, a glória que desceu no templo novo era tão grande, que quem estava dentro não saía, e quem estava fora não conseguia entrar. E ali foram dias de adoração e louvores ao Deus de Israel, de forma que incomodou as nações vizinhas, e diziam entre eles, dizendo: mas que negócio é esse que não para, que não acaba, que festa é essa? Era o mistério e a glória de Deus se manifestando, e Deus recebendo o louvor e a oração daquele lugar. Hoje queremos fazer para Deus, mas de forma mesquinha, fazendo como se estivesse fazendo. O pastor Roberto, não faz isso, pelo amor de Deus. Faça para o Senhor, entregue para o Senhor, ore a Ele, honra a Ele, porque a palavra diz que Ele honra os que honram a Ele. No Novo Testamento nós podemos ver Jesus. Em Jesus foi restaurado o tempo da graça, que existiu no tempo de Abrão, e a graça não excluiu dizimar. No Novo Testamento não anula, cancela ou revoga o Velho Testamento, apenas modifica e adiciona, não cancela nada, e não alterou a lei ou dízimo. Tem gente achando que o tempo da lei era um tempo difícil, na graça é muito pior. Porque lá na graça, lá no tempo da lei, se você matasse, você era morto, porque era olho por olho, dente por dente. Agora Jesus vai dizer que se somente pensar numa mulher, você já adulterou com ela. Se você pensar mal no teu coração, você já pecou. A graça, o favor imerecido, ela não veio, meus queridos e amados irmãos, para desfazer a lei. Ela veio acrescentando mais algumas coisas, para que nós possamos ser melhores, diferentes. Então, nós temos aqui algo importante. Exemplos de pessoas que dizimaram no passado. Por exemplo, Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, é isso? Rei de Salém, rei de justiça. Então esse Melquisedeque aqui, ele é uma figura de Cristo, ele é uma representação, porque a Bíblia diz que ele não tem pai, não tem genealogia, ele não tem princípio de dia e nem fim de dias, e ele é o rei de justiça, rei de Salém, antiga Jerusalém. Não era Jerusalém, ainda passou pelo período de chamar Jebus, porque Jerusalém só vai ser reconhecida como Jerusalém depois. Mas ele era rei, além de rei ele era sacerdote, e se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia diz que ele era comparado a um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus está representando Abraão quando divide a sua herança com Ló, e pede para Ló seguir para onde ele quisesse. Ele seguiu para as campinas de Sodoma e Gomorra, não foi? E Abraão ficou em um lugar que Deus lhe orientou, e a Bíblia diz que nas proximidades de Sodoma e Gomorra existe ataque de reis, e Ló é levado cativo. Quando Abrão descobre que o seu sobrinho Ló está preso, ele vai juntar com 318 homens e vai em busca de libertar e trazer de volta o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que ele vai vencer e lutar contra 4 reis, e ele vai vencer os 4 reis, com 318 homens valentes, ele vence 4 reis, ou seja, 4 nações.
Mas antes de vencer as 4 nações, já tinha vencido 5 nações. E a Bíblia diz que quando ele vence e volta com os despojos daquela guerra, ele vai se apresentar, e quando Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, vê ele, o abençoa entregando vinho e pão. E quando Abraão vai chegando, ele já chega entregando e oferecendo vinho e pão. Já tem uma simbologia da Santa Ceia de Jesus Cristo, quando entregou na mão dos discípulos vinho e pão, e até hoje nós estamos dando continuidade ao grande mistério de Deus, que houve desde o Antigo Testamento. Aí tem pessoas que querem desvalorizar o Velho Testamento, como ele é uma ponte que está mostrando para o Novo. E então ali, quando Abraão recebe as bênçãos do sacerdote, a Bíblia diz que ele entregou o dízimo. Então, queridos e amados irmãos, quando Jesus, já no Novo Testamento, falando sobre algumas coisas, em Mateus 18:12, ele vai falar sobre o exemplo dos fariseus e da parábola. E o que está dizendo aqui em Mateus 18:12? O fariseu orando, dizendo: eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Enquanto o outro batia no peito e dizia: miserável homem que sou. Mas Jesus não está aqui dizendo que a prática do fariseu está errada. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 8, diz que aqui certamente tomam dízimo de homens que morrem, sinal que era um costume apostólico. Ou seja, aqui a Bíblia está mostrando que dizimar, né? Aqui certamente tomam dízimo, está em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 8, de homens que morrem. Ou seja, de Melquisedeque vai entrar na família de Dan, e da família de Dan vai suceder os levitas, a tribo de Levi, aonde recebiam-se os dízimos, as ofertas que eram entregues. Então nós passamos a entender que o que vem acontecendo antes da lei, na lei e no período do Novo Testamento, não é história de carunchinha, é algo profético, é algo que tem grande efeito no mundo espiritual. Ei, não entra na conversa de pessoas que não têm nada e nem compromisso com Deus, que são avarentas, são pessoas que Deus abençoou, estão lá fora, queimando tudo, jogando tudo de forma errada. São pessoas empresárias que na prostituição, no adultério, faz coisas e festas que gastam milhões com seus iates, dentro dos seus melhores helicópteros, dentro dos seus melhores jatinhos, dentro das suas maiores mansões, em ilhas preparadas para a orgia e o pecado. Mas a Bíblia diz que tudo não é deles, é do Senhor, mas um dia também terão que prestar conta daquilo que é de Deus. Eram homens que poderiam estar indo à África para matar a fome de quem tem fome. Eram homens que poderiam estar levantando igrejas nos desertos do Nordeste, aqui no nosso Brasil, aonde a palavra de Deus ainda é escassa. Ei, em nome de Jesus Cristo, seja aquele que semeia a boa semente, seja aquele que planta a pouca semente. Mas é pouca a minha semente, vai nessa fé, meu amigo, planta essa pouca semente, porque logo logo ela vai crescer e multiplicar, e Deus te entregará a vitória e te honrará com galardões naquele dia. Tribunal de Cristo é nada mais, nada menos que provar as obras que fizemos aqui. Se alguém entrega o dízimo para mostrar para o pastor, já não vai permanecer essa obra. Se alguém traz a oferta para se apresentar e mostrar para alguém, não vai prevalecer, vai queimar como palha. Mas as obras feitas com amor, as obras feitas com entendimento, a obra feita com temor diante de Deus, essa será louvada naquele dia e receberão galardões segundo a sua obra. Todos nós temos que entender isso. E a pessoa dizendo: não existe dízimo. Existe, claro que o dízimo sempre existiu. Agora entenda, Cristo é o sacerdócio eterno. Abraão entregou dízimo. No tempo da lei entregavam-se dízimo.
No Novo Testamento entregavam-se dízimo. E isso não tem como negar. Não tem como fugir dessa realidade. Não existe dízimo, pastor. Isso é coisa do Velho Testamento. Judas Iscariote era o quê no colegiado apostólico? Judas era o quê? Qual era a função de Judas? Tesoureiro. E para que existe um tesoureiro? Para fazer a contabilidade dos dízimos, das ofertas que entravam. Só que tem gente cabeçudo que não quer entender. Jesus ficou 3 anos e meio de ministério aqui na terra. Viveu 33 anos e meio aqui. Jesus não era um pé rapado. Jesus não andava de qualquer maneira. Jesus não precisou, porque ele sabia do seu ministério, o tempo que ele estava aqui, e ele veio numa função totalmente diferenciada, que era morrer pela humanidade. Aí a discussão, Jesus tinha casa na beira da praia. Jesus nunca preocupou com essas coisas. Mas Jesus sempre teve amparo, sempre teve o que ele necessitou. Tudo indica que a casa era a casa de Pedro. Mas nós precisamos entender que ele tinha um tesoureiro que cuidava das finanças. E agora você acha que ele administrava pouco dinheiro naquela tesouraria que Judas administrava? Homens, mulheres ricas depositavam grandes ofertas para ajudar o ministério, para que a multidão fosse alimentada, para que as obras sociais acontecessem, para que as vidas fossem libertas, transformadas, para que o evangelho de Cristo chegasse o mais rápido possível. Ele precisou de uma estrutura. Ele precisou de uma estrutura naquela época. Jesus ratificou a prática do dízimo, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. E o que é exceder? Significa fazer tudo correto que eles faziam e muito mais. O que Jesus está dizendo? Se a vossa, olha aqui, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, e se você olhar o que os fariseus faziam, eles procuravam fazer no pé da letra, o pé da risca. Significa fazer tudo correto, porque em Mateus 23 vai dizer assim: ai de vós, olha o que eles faziam, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimai da hortelã, e do endo, e do cominho, e desprezai a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Então eles dizimavam, era tão dizimista que eles dizimavam até mesmo da hortelã, do endo, do cominho, porque naquela época não havia uma moeda específica ainda. Claro que no tempo de César, no tempo de Roma, já havia ali um tipo de moeda, um tipo de dinheiro diferente, mas eles já ainda caminhavam no início ali daquilo que era o Antigo Testamento, que nós lemos lá: e eu vou repreender o devorador, e vocês vão prosperar as lavouras, e vai ter isso, vai ter aquilo, e as bênçãos vão chegar na vida de vocês. Aquele tempo o povo trazia a primícia daquilo que eles possuíam, plantavam. Era a forma de gratidão, era dos animais e dos rebanhos. Mas a Bíblia vai dizer que os fariseus, e Jesus está dizendo: se a vossa justiça não exceder, vocês precisam ser melhor do que os fariseus. Está vendo que não é moleza que Jesus você olha assim, mas é difícil, porque eles queriam seguir o pé da letra, fazendo tudo. Tem dízimo de coentro. Quem é que vai dizimar coentro? Cominho. Mas quem tem fé faz. Aí Jesus disse: se a vossa fé não exceder dos publicanos e dos fariseus, dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Aí Jesus disse: vocês precisam avançar, vocês precisam ir muito além deles.
Exceder significa fazer tudo correto que eles faziam. Ai de vós, escriba, nós lemos aqui, estas coisas deveis fazer. Olha aí o que Jesus está dizendo para os escribas e fariseus. Estas coisas deveis fazer. Jesus está dizendo, vocês devem, muito bem, vocês dizimam e ofertam, mas vocês ainda precisam praticar o juízo e a misericórdia e a fé. Vocês são dizimistas, seguem ao pé da letra, mas uma coisa está faltando a vocês, que a lei nos ensina. E o que é? Vocês devem praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Então Jesus continua dizendo, estas coisas deveis fazer, e não omitir aquelas. Olha o que Jesus, dá o dízimo. Jesus está dizendo, vocês devem praticar o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas que é dizimar. Jesus não veio cancelar dízimo, Jesus não veio pôr fim na lei, Jesus veio para cumprir e para obedecer. Então muitos estão presos nessas coisas, não omitir aquela, dar o dízimo. Uma certa vez em Lucas 20, 19 a 26, para esclarecer melhor, Jesus chega e eles querendo surpreender Jesus, a multidão onde Jesus estava, ele diz, nós temos que pegar ele aí. Aí ele chega até Jesus e diz assim, é lícito pagar imposto para César? Aí Jesus olha, sabendo do coração deles que eles estavam testando ele, aí Jesus fala assim, vocês têm aí uma moeda? Aí eles temos moeda aqui. E a foto aí, a imagem que está na moeda é de quem? É de César. Aí Jesus vai dizer o quê? Dai de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Naquele momento eles ficaram sem ter como falar nada, sem ter nenhum tipo de argumento, porque Jesus mostrou para eles que nós como crentes também devemos pagar impostos. Não podemos sonegar impostos. Se é imposto aí de lote, de casa, de carro, se nós não pagar, está acontecendo o quê? Nós estamos infringindo a lei. Jesus, ele disse, não, deve que vai falar que César está explorando o povo, porque cada dia ele aumenta mais a tarifa de imposto. Jesus disse, dai a César o que é de César, mas dai de Deus o que é de Deus. O que era de César? Imposto. E o que era de Deus? O dízimo. Jesus, meus irmãos, ele sempre trabalhou da forma certa. Quando aquele moço desceu pelo telhado, e que eles olharam e Jesus disse, perdoados estão os seus pecados, ele disse, agora nós pega ele. Ele não é Deus para perdoar pecado? Aí Jesus, olhando, disse para eles assim, qual é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? E o que é mais fácil, irmão? É dizer que perdoados são os seus pecados, não é? Porque mandar levantar um coxo, um aleijado, entrevado, carregado por 4 homens é muito difícil. Aí ele disse assim, para que saiba que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele moço se levantou e os fariseus, publicanos, calou-se a boca, mais uma vez. Que homem é esse? Que homem é esse, meu Deus? É o dono de tudo que nós estamos vendo aqui. É o dono do céu, da terra, dos pássaros, ele é dono de tudo. Talvez você olhe o Elon Musk que diz que homem rico, não é nada, porque tudo que ele tem é de Deus. Você olha aí um grande deputado, um grande presidente, um grande milionário, Bill Gates, homem muito rico. Aí você olha assim e diz, mas ele era tão rico, mas tudo era de Deus, tudo é de Deus. E se nós administrar de forma errada, nós vamos ter que prestar conta com Deus um dia. Então entendamos isso. Cristo é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4 e Hebreus 7, 17 ao 21. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Cristo recebeu o dízimo dos filhos de Abraão, que somos nós, pela fé. Quem é filho de Abraão pela fé aqui? Somos nós. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todo quanto receberam e creram no nome, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus.
A bênção do Senhor está na minha casa, na sua vida, na sua família. Outros textos, Cristo aprova as contribuição financeira e reprova a avareza. Se nós olhar Lucas 21, do 1 ao 4, nós vamos ver que Cristo aprovou a oferta da viúva pobre. Jesus aprovou, disse essa mulher. Muitos colocaram aqui grandes tesouros, mas eles deram o que sobravam. Mas essa mulher deu tudo quanto ela tinha. E aquilo foi a maior oferta dada naquele culto. Naquele lugar foi a maior oferta já mostrada na Bíblia Sagrada. Vamos para frente, o horário aqui já está encurtando o tempo. Desculpas infundadas que Deus jamais aceitará. Não entrego o dízimo, mas dou oferta. Está certo ou errado? Erradíssimo. Não está errado, não, está erradíssimo. Por quê, pastor Roberto? Porque nós sabemos que Levítico 27, do 30 ao 32, vai falar que o dízimo é santo ao Senhor. O dízimo é santo para o pastor Roberto, para o pastor Adriano, para o pastor Isaías. O dízimo é santo ao Senhor. É por isso que a sua motivação tem que ser da forma mais certa possível. Você não pode estar no lugar certo com motivações erradas. Tem muita gente deixando de receber bênçãos e vitória, porque entra no culto, mas a motivação é outra. Aqui é lugar de adoração. Desde o louvor até o dizimar e até receber a palavra, é lugar especial. O que você recebe aqui, você não recebe na internet. O que você recebe aqui, você não recebe em casa, diante de uma televisão. Você só recebe no lugar que Deus preparou para mim e para você. E tem muita gente perdendo bênção porque são infiéis nos cultos. Eu falei sobre isso, não é só fiel na parte financeira, precisa ser fiel nos cultos, no tempo que Deus deu para cada um de nós. Se alguém está te chamando de crente fanático, não liga não, fica tranquilo. A lei não foi revogada. Malaquias 3,8 diz que quem não dizima rouba a Deus, é ladrão. Uma oferta que é menor, não pelo valor, não substitui uma dívida maior. E qual é essa dívida maior? É o dízimo. A oferta, você pode trazer um caminhão de dinheiro, entregar aqui, o pastor está aqui 2 bilhões. É oferta. Você não está fazendo nada. Porque primeiro, ainda que o dízimo seja R$100, os 2 bilhões não é maior do que o dízimo. Então o dízimo é santo ao Senhor e precisa ser entregue na casa de Deus, e você não pode substituir dízimo com oferta. E se você traz menos de 10%, como nós vimos que dízimo é 10%, você não está fazendo nada, você está trazendo uma oferta enganosa. Uma oferta que permite o devorador entrar e consumir, que permite o inimigo entrar e acabar com tudo, e você achando que está tendo vantagem, e a grandes bênçãos de Deus não chega, porque as bênçãos estão armazenadas nas despensas de Deus, nas despensas do Senhor celestiais. Tem bênção para todo mundo e para todos nós, mas o que acontece? Muitos não estão prontos para receber a bênção que está lá. Quando você usa a fé, pratica a palavra, você cumpre um princípio, e o princípio rege no mundo espiritual, trazendo a bênção para você. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, porque se levantarem como levantou nos dias que Daniel orava, Deus vai ter que enviar Miguel para batalhar e entregar vitória, e se preciso for, ele mesmo se encarrega de trazer a sua bênção, mas que você recebe. Esses dias conversando com o moço, ele fez uma besteira muito tempo atrás, e ele disse: pastor, eu não sou evangélico, eu respeito as coisas de Deus, tenho temor de Deus, ainda não sou. Falei: mas irmão, pode ser, quando chegar a hora você vai se render a Cristo. Ele disse: eu fiz uma besteira, engravidei uma moça muitos anos atrás aqui, a família dela morava em Anápolis, e eles disseram que ia me matar de qualquer jeito, se eu tinha que casar com ela de todo jeito. Eu já tinha outra esposa, tinha uma esposa e fiz essa besteira.
E eles vêm, não, se não for, nós vamos te buscar aí. E ele disse que entrou num carro e foi. Quando ele chegou ali perto de Alexânia, uma mulher deu a mão para ele. E ele andando no carro, ele andou uns 100 metros, sentiu, tem que parar, parou. E aquela mulher tinha tipo um véu na cabeça, um lenço, que quase cobriu o rosto dela. Quando ela entrou no carro, ela disse para ele: você está indo com o coração muito apertado nessa viagem. E eu quero te dizer que você precisa se esvaziar de você, tirar todo o egoísmo, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, porque Deus te dará um livramento. E ele disse que quando ele desceu a mulher, em um determinado ponto, depois de ouvir essas palavras, que ele olhou no retrovisor, ele não viu a mulher, não tinha a mulher. Na estrada, ele não viu mais a mulher. Eu disse: foi o próprio Deus falando com você. E ele falou: quando chegou lá, pessoas pegaram arma, mas não teve como atirar nele, porque ele ficou debaixo daquilo que a mulher, porque se ele se exaltasse, ele tinha morrido. Seja humilde, esvazie de você mesmo, aprenda a ouvir. E ele disse que foi mexendo, organizando, e deu tudo certo. Então, meus irmãos, Deus ainda fala. Tem gente que acha que Deus fala só com crente que está dentro da igreja. Deus fala com quem Ele quer falar. Deus traz livramento para quem Ele quer trazer. Não entrega o dízimo ou oferta, dízimo é santo ao Senhor, a lei não é revogada. Quem não entrega, rouba a Deus. Uma oferta não substitui o dízimo, que é mais importante. Aí, outro ponto aqui: eu administro o meu dízimo, está certo ou está errado? Está errado, porque está escrito: trarei à casa do tesouro. Deve ser entregue publicamente na igreja onde um membro é participante. Tem gente dizimando na igreja que ele não congrega. Está errado. Ah não, a igreja lá é bem simplesinha, aqui nem precisa. Está errado. Você congrega aonde? É aqui. É aqui que você senta, é aqui que você alimenta, é aqui que você usa a água, usa o banheiro, você tem luz, você tem um ar condicionado. Então a sua responsabilidade de dizimar, você pode estar lá no Japão, mas se você é membro daqui, você dizima aqui. Aí tem gente aí, pondo dinheiro na internet para pastor de internet que ele nunca viu. Pix, 100, Pix, 200, e não devolve dízimo na casa aonde ele congrega. Está certo ou está errado? É erradíssimo. Vai continuar pagando um preço, porque não entende os princípios de Deus. Deve ser entregue publicamente na igreja onde é membro e participante. Não dou dízimo porque eu ganho pouquinho. Está certo ou errado? Injustificável. Sendo o dízimo percentual, ele é proporcional. É 10% para quem ganha mais e 10% para quem ganha. Então não tem covardia com ninguém. Deus é inteligente, irmão. Se você ganha 100, é 10. Se você ganha 10 mil, é 1.000. Então, assim, Deus não defraudou e nem defraudará ninguém. Deus só quer que nós venhamos cumprir com o que Ele nos ensina. Não dou o dízimo porque não sobra. De vez em quando a gente vê os irmãos no meio da igreja aí, dando uma revelando, viu? Na escola dominical, aí eu estava com a minha irmã, quando nós chegou lá, só agora paga água ou só tem o dízimo? Certo ou errado? Já mostrou que está tudo errado, porque dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Quando você recebe, a primeira coisa que você tem que tirar, antes de mexer naquele valor, é o de Deus. Isso faz total diferença no mundo espiritual, move o céu, move a terra em seu favor. Enquanto você achar que não, se sobrar esse mês eu dou, se não sobrar... Aí tem uns que mesmo errado, lá na ponta do precipício, ainda fala assim, mas eu vou dar o dízimo. Aí vai lá e Deus providencia uma porta, ele paga aquilo que era uma dívida que ele tinha. Então, queridos e amados irmãos, não faça isso. Tem que ter o primeiro lugar nas nossas vidas e no nosso orçamento. Estamos terminando, viu? Não concordo com a administração da igreja. Eu ia deixar esse estudo para duas partes, para a gente continuar, mas como agora só no ano que vem vai demorar. Então assim, a gente segura um tempinho aqui de uns 5 minutos, a gente consegue fechar. Não concordo com a administração da igreja. Esse pastor aí é um ladrão, está roubando. Por isso que eu não estou entregando. E aí, irmão,
meu dízimo está guardado lá em casa. Não vou entregar, está na sacola. E eu já pensei de entregar em outra igreja por aí, na igreja dos Mórmores, na igreja adventista, sétimo dia. Mas estou vendo, mas dá para aquele pastor, não vou levar porque eu não concordo com a administração da igreja ali, trabalha de forma ruim demais. A entrega do dízimo, não entregar para a igreja, você entrega para o Senhor. Agora, os administradores dos recursos de Deus terão que prestar conta da sua administração. O pastor que usa o dinheiro do dízimo para fazer coisa errada, ele vai ter que prestar conta com Deus. O pastor, o líder que usa o dinheiro da igreja, da contribuição para fazer coisas que não são lícitas diante de Deus ou de forma errônea, eles vão ter que prestar conta diante de Deus um dia. Eu estudei um livro do Cristiano Neto, era um livro pequeno, que eu gosto de ler livro pequeno. E quando eu li ali, ele falava assim, se um dia deixar de existir igreja, se fechasse todas as igrejas na face da terra, eu deixaria o meu dízimo em cima de um toco. Isso é fé, irmão. Isso é convicção. Isso é certeza. Aqui na Madureira congregou um moço aí, só esse testemunho para os irmãos, edificar a fé dos irmãos, e ele era dizimista demais. E ele chegava ali, pastor, está aqui o dízimo, aí tinha lá, quando ele, tinha a barrigada lá, que a porca paria, ou que os animais paria, e tinha galinha, tinha tudo, aí ele levava o pastor lá na roça e falava assim, escolhe aí. O pastor olhava e falava, quero aquele bonitão lá, é o da igreja. E o gado, olha lá, qual é o gado aí, nasceu 20, escolhe um desses 20, esse aqui. O pastor, um homem muito de fé, um homem muito dedicado e ofertante dizimista. E um dia o pastor chegou lá, aí está um embrulho igual esse aqui. Mandou entregar aí, pastor, um embrulho num papel. Ele falou, ué, o que é isso aqui? Um pedaço de rapadura. O que é isso, irmão? Irmão João, o que é isso? É o meu dízimo, pastor. Estou fazendo rapadura. Trouxe os 10% da rapadura. Irmão, isso é fé. É pessoas que entendem que tudo que ele tem, que está recebendo, é Deus que está entregando na vida dele. Não tem que se preocupar com a administração de igreja, para onde o dízimo vai. Tem gente que fica policiando, como é que é, onde é que está indo, o que está fazendo, será o que ele fez? Eu nunca neguei nada que era meu, para poder fazer a obra de Deus. Eu comecei doando um Fusca na igreja. Tinha um Fusca lá em casa, que eu comecei com um Opala, troquei um Opala no Fusca, aí eu comecei a congregar nesse ministério em 97 para 98, parece, uma coisa assim. Aí quando eu estava lá, eu troquei o Fusca, e o Fusca estava lá na porta de casa. Andava no Fusca, o Fusca quebrava a embreagem. Misericórdia. Que é a tribulação danada. Andava mais empurrando o Fusca do que o Fusca me carregando. Aí um dia eu joguei ele lá na porta, e eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu vi o sofrimento do pastor, falando no som. E o som, ninguém entendia o som. O som, a qualidade de som era muito ruim. Aleluia, que som, que microfonia e tudo. E eu olhei aquilo, vendo o pastor pelejando, e o cabo do microfone não falhava, e apertava de cá, cortava, aí largava para lá, falava na voz. Deus falou no meu coração, vende o Fusca e doa o som para a igreja. Eu peguei aquele Fusca, fui num colega meu que tinha aqui, falei, o que você tem de som aí? Tem isso aqui, opa, é no carro, beleza. Trocamos num sonzão, naquele tempo era um sonzão. Cheguei lá, pastor, está aí para a igreja. Dali para cá, minha vida foi só melhorando. Um dia eu estava aqui em cima, Deus nos deu um terreno aqui na 10 Norte, porque Deus é assim, não depende de tempo para abençoar ninguém não, irmão. Ele abençoa no tempo que Ele quer. E eu ali na 10 Norte, quando eu olhei assim, um dia, minha esposa não deu certo para morar lá, e ali tinha uma casa e tudo, e a gente pegou e voltamos lá para um leste, onde o pastor Jefferson mora. Aí um dia eu estava mais o rapaz lá e falou, vamos plantar um milho lá naquele lote, vamos embora. Nós subiu, estava nesse tempo de chuva. Quando nós chegamos lá, começou a mexer, chegou um homem e falou assim, eu tenho um lote
ali embaixo, você não quer vender esse lote? Não, tem um lote ali embaixo. Aí eu falei, lote? Mas por quê? Não, é que meu compadre mora aqui, eu não quero o lote lá, eu queria pegar aqui, porque eu sou muito amigo dele. Então eu desci de lá para cá, quando eu cheguei era aqui, eu falei, aqui vai ser a igreja. Trocamos o lote, a casa no lote, e o lote é da igreja. E Deus vai só nos abençoando. Ah, mas você vai dar a casa de morar num lote para a igreja. Irmão, tudo é dele. Tudo que nós temos é dele. A honra, a glória, o louvor, a adoração. Eu não me apego com nada dessa terra, porque assim como vem, Deus tira na hora que Ele quer. E se nós pode abençoar, então abençoa. E Deus vem abençoando, Deus vem prosperando, Deus vem derramando bênçãos, vitória. Deus hoje me deu casa. Deus hoje me deu casa. Eu tenho uma casa aqui, tenho outra casa ali, tenho outra casa lá na chácara, tem 2 casas, tem curral, tem chácara, tem tudo, tem outra terra na beira do outro rio por aí. Aí você fica falando assim, mas por quê? Eu não sei, mas Ele é que é o Deus, dono de tudo, e Ele está entregando. E nós temos que confiar, nós temos que aprender a nos deleitar diante da presença de Deus e adorar o nome do Senhor para sempre, igreja. Em nome de Jesus Cristo, creia. Eu já vi milagres extraordinários acontecer na vida da família da irmã Isabel. Não é coisa, não é conto de mentira. Nós estamos numa situação para pagar aluguel, não tem dinheiro, e a tesoureira chegar e falar, acabou, não tem nada, esse mês não tem, não entrou nada. Eu olhar para ela e diz, Deus proverá. E o parente dela, quando vai lá na roça, a roça pega fogo, Luciano. Quando ele fica desesperado, que ele sobe no alto da colina para sair, ele olha e diz, se Deus apagar esse fogo, eu vou dizimar naquela igreja. E era a igreja Ebenezer. E quando ele voltou no outro dia, preocupado com um estrago, quando ele chegou, o fogo tinha parado no mesmo lugar que ele viu. E ele veio sorridente, alegre, e ofertou na igreja, supriu a necessidade. Isso é milagres. Nós precisamos, a igreja de hoje deixou de acreditar em milagre, porque nós estamos confiando na força do nosso braço, com os recursos que nós temos. Quem sustentou essa igreja aqui não foi político. Quem sustentou essa igreja aqui não foi eu, nem você. Quem sustentou essa igreja, sustenta é Ele, o grandão da Galileia. Ele é o dono dessa obra. Eu já vi, irmão, já ouvi, porque o ouvido que a gente tem ouve muita coisa. Eu já vi gente olhar e zombar e rir. Nós vamos sair dessa igreja e ela vai acabar, porque nós é que mantém ela. E quando saiu, Deus prosperou como nunca. Porque Deus tira as tranqueiras, Deus tira os avarentos, Deus tira os amostrados, Deus tira quem acha que é alguma coisa, para provar que Ele é Deus, aleluia. Então nós vamos encerrar, porque aqui ainda tinha algum material para nós, uns assuntos importantes, mas eu vou para o final aqui que diz assim, a benção de ser dizimista, porque aqui ainda falava do saco furado, né, do crente, que ele pega o que é de Deus, rouba o que é de Deus, e a Bíblia compara como alguém que enche um saco de dinheiro e sai arrastando, só que o saco está com um buraco bem no fundo, e ele tem muito, planta muito e não tem nada. Então, para encerrar, a bênção de ser dizimista, fazei prova de mim, e se eu não vos abrir, é Deus dizendo, do céu, e derramar bênção sem medida. Deus não quer filhos pobres e necessitados. Deus não nos quer pobre e necessitado. Nossa fidelidade é a porta da prosperidade. Faça a prova, decida ser dizimista a partir de hoje. E podemos concluir dizendo, se há alguma dívida acumulada, dízimo atrasado, Ele quer te perdoar nessa noite. Ele perdoa todos os teus pecados. Mas agora te diz, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vai e não peca mais, porque isso pode trazer grandes consequências. Faça um propósito de dar o dízimo a partir de hoje, irmão. Faça um propósito de ser dizimista a partir de hoje. Entenda que o dízimo é santo ao Senhor. É você inteligentemente dizendo, eu sou
e tomo posse das bênçãos que Ele tem para mim. Você não sabe, mas tem sementes que eu plantei em oração em cima de monte, sementes que eu plantei em lágrimas, chorando, sem saber o que fazer, sem tendo água, só água na geladeira. Não é um mês, não é 2, é passar 6, 7, 8 meses na prova, na dificuldade de viver de cesta, de irmão que me ajudava, irmão que Deus levantava, milagres que Deus operou, mas depois de passar muitos anos orando, clamando, buscando. Nesses dias, alguém me disse, eu fiquei sabendo que você ia muito no monte, falei, irmão, tudo tem um tempo. Tudo é um tempo determinado debaixo do céu. Eu recebi tantas bênçãos, pastores. Recebo tantas bênçãos. E um dia eu perguntei, Deus, mas por que essas tantas bênçãos? Deus disse, lembra quando tu semeaste. Lembra quando tu oraste. Lembra quando tu era fiel lá no pouco. Quando você não negou o meu nome, quando você foi provado. Quando você passou com um carrinho de jaca no meio da rua, oferecendo jaca para pagar o aluguel da igreja. Não teve vergonha. Sabe o que é isso, irmão? É a nossa fé provada. Hoje nós vivemos num tempo onde os obreiros têm tudo e ainda murmura, reclama, dizendo, está tão difícil. Está num lugar estratégico, tem igreja, tem um ponto, tem tudo, tem um som e ainda está murmurando. Deus tem o melhor para nossas vidas. Então, meu querido, se você não era dizimista, você que está me assistindo, se você não era dizimista, então passe a ser em nome de Jesus, para que a bênção seja maior na sua casa, na sua vida. Eu convido a igreja de Cristo a ficar de pé, que nesse último ensino, do culto de ensino aqui, porque na próxima semana, nós estaremos entrando no Natal, né, que é de terça para quarta, não é isso? Então não vai haver culto, aí na outra terça já é a virada do ano, então nós precisamos guardar essa palavra. Talvez você diz assim, eu quero começar o ano de 2024, 2025, diferente, mas ainda esse ano, faça um propósito de ser fiel a Deus em tudo que Ele trazer na sua mão, tudo que Ele trazer na sua mão. Eu troquei uma terra, pastor Adriano, numa caminhonete, num Corolla que eu tinha, no valor de 25 mil, o Divino conhece lá, comecei a fazer uma casa, peguei aquela terra e troquei naquela que o Juliano já foi lá, de quase 8 alqueires, comprei de novo o pedaço que era de lá, e através daquele pedaço Deus me deu uma outra casa, e ainda tem 2 pedaços na mesma terra que eu tinha vendido, que vale hoje 150, 200 mil, aí eu pego e falo assim, meu Deus, mas o Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso, mas o que é isso, irmão? Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, e a gente só tem que tomar posse, a gente tem que só continuar fazendo a vontade e a obra do Senhor. Eu vejo que nessa noite Deus está quebrando no mundo espirituais obras malignas, pensamentos negativos de derrota. Enquanto muitos torcerem pela sua derrota, você vai continuar prosperando debaixo da bênção do Senhor. Enquanto muito olho grande, inveja, tentar e achar que você vai se arruinar, Deus vai dizer, mais uma porta eu estou abrindo para você, porque eu sou Deus, dono do ouro e da prata, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, e eu faço o que eu quero para quem eu quero. Ore ao Senhor nessa noite, e fale com Ele, Pai, se o Senhor abrir a porta para mim, eu quero ser fiel a Ti. Se o Senhor, meu Deus, abrir a porta e a janela do céu através da minha atitude de fé, que eu quero levantar hoje diante do Senhor, e tudo que o Senhor trazer na minha vida, eu vou devolver na Tua casa, eu vou entregar na Tua casa, porque o Senhor é muito bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre.